E então se manifestará aquele iníquo, a quem o Senhor matará com o espírito de sua boca e destruirá com o resplendor de sua vinda. A rameira está caindo. Os últimos acontecimentos assim demonstram. Pedem declarar o Vaticano uma estrutura criminosa identificada como uma delinquência organizada. A Confraternidade das Igrejas Cristãs Evangélicas, Confraternize, considerou que as autoridades mexicanas devem iniciar oficialmente uma investigação processando a Igreja Católica, os expedientes para exercitar ação penal contra os religiosos acusados de pederastia. No comunicado, indicou que uma rede de coautores, cúmplices e acobertamentos nacionais e estrangeiros são suficientes para determinar, incluída, a presença de uma estrutura criminosa que nosso direito identifica como delinquência organizada ou, no seu caso, associação delituosa. Os alicerces da Santa Sé são sacudidos pelo terremoto da pederastia clerical. Ante o clima que vive a Igreja Católica por causa dos escândalos de pederastia clerical, o sacerdote Alberto Atier exige que um organismo internacional julgue a responsabilidade do Vaticano e sua máxima autoridade no crime sistemático e mundial de abusos sexuais de clérigos contra menores de idade. Os alicerces da Santa Sé são sacudidos pelo terremoto da pederastia clerical e Atier e outros analistas se perguntam se estão ante uma estruturação ou no fim do último império sobre a Terra, a Igreja Católica. Acusado o secretário do Vaticano por acobertar pedofilia. A Igreja Católica alcançou hoje no Colégio Cardenício do Vaticano Ângelo Sodano, que foi acusado pelo arcebispo de Viana por guardar silêncio nos casos de abusos sexuais a menores, o então responsável dessa diocese, Hans Hermann. O Papa aceitou a demissão do bispo Walter Mixad Asperger. Um bispo alemão acusado de abusar sexualmente de menores entre anos de 96 e 2005. Mix admitiu que tinha maltratado a crianças numa residência infantil de Valvieira quando era pároco. Hoje o Papa Bento XVI se reuniu com empregados belgas, onde se aconselhou que apagasse os escândalos que há contra os sacerdotes nesse país. O pontífice só fez uma alusão ao pecado que afetou a Igreja Católica e não a recordar que somente o que está escrito acalma a tempestade. Em Belém, Narinho, ordenam a captura de um padre que violou uma menina de 10 anos. Chegava nem aos 12 quando sua barriga começou a crescer. A primeira versão feita por sua mãe denunciava que sua gravidez prematura foi produto de uma violação. Que era uma violação por umas pessoas de um circo que estavam nessa época por aqui. A criança nasceu e com ela também as dúvidas por parte do avô de que a pequena ocultava algo. O sacerdote a levava em seu carro e ela sabia que tinha que prestar serviços a ele. A história deu uma volta quando a menina contou que o pai do seu filho era sacerdote. Ela disse então que o papai do bebê era o senhor Adriano Fragalheiro. O padre, ela disse então. Antes que a justiça intervisse com a ordem de captura, o padre fugiu. Na Colômbia, uma menor matou o padre que a violou quando tinha 10 anos de idade. O silêncio da menor durou 6 meses. Em Santa Rosa, Antioquia, um sacerdote de 73 anos foi assassinado a golpes. Um segredo que, segundo sua mãe, escondeu no mais impenetrável de sua memória e que dia a dia perturbava suas recordações de criança e seus sonhos de adolescente, e que não pôde calar mais. Ela disse que o matou porque ele abusou dela. Que ele a violou desde que ela tinha 11 anos. Sua confissão, mais que uma verdade capaz de sacudir a Santa Rosa, foi um grito desesperado. Segundo a menor, aos 11 anos, em 2004, o padre que lhes dava dinheiro e comida se converteu no destruidor de sua inocência. Eu que a mandava para lá, porque ele nos ajudava economicamente. O episódio, com os anos, se converteu no grito de sua revolta e no plano que, segundo a jovem, maquinou nas noites de 6 anos longos até cumprir 17. Muito em breve, veremos sua destruição e chegará a seu fim. Mas nem a turismo, não viaje mais para lá, porque essa cidade vai ser queimada. A palavra diz, está escrito.